Conclusão. Conclusão dos fatos. O Superior Tribunal de Newgate divide-se e, com isso, o empate de votos confirma a decisão condenatória. O primeiro juiz positivista condenou, teve crise de consciência que, embora penalizado, com o caso busca solução na lei. O segundo juiz, justnaturalista, absolveu. Firmou-se em duas argumentações: direito natural e o pacto efetuado dentro da caverna e a finalidade da norma, a preservação da vida. O terceiro juiz positivista absteve-se. Teve crise entre razão e emoção e o canibalismo deixou muito perturbado. O quarto juiz positivista manteve a condenação. Rejeita o argumento do naturalismo do segundo juiz e repreende o primeiro juiz por não ter recomendado a conversão da pena. O quinto juiz, realista, absolveu. Apela ao bom senso, argumenta que 10 homens já morreram em função do deslizamento, além do próprio Whitmore, totalizando 11 mortos. E ainda vamos condenar a forca mais 5? Com isso, o julgamento se encerra e foi oferecido ao juiz que se absteve a oportunidade de voltar atrás, porém, o mesmo manteve sua abstenção. Foi determinado o horário, local e a execução de sentença efetivada. Agora vamos falar a respeito de alguns fatos que ocorreram durante o julgamento. O porquê da escolha da data de 4.300. Segundo o escritor, refere-se à quantidade de séculos que separam a época que o orador grego Péricles e o século da edição do livro. Portanto, acrescentou-se o resultado ao pós-edição, como se hoje tivesse dado a data de o ano de 4.327. A referência à figura mitológica de Péricles, inserida no contexto pelo autor, remete à trajetória do mito grego de Atenas e o grande empenho dele como defensor da democracia frente ao seu governo. Quanto à abstenção do voto do terceiro juiz na esfera legislativa brasileira, reza que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz não se exime de sentenciar alegando obscuridade na lei. No julgamento de lide, compete ao juiz a aplicação das normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Vencida ainda a busca por princípios legais, é preciso decidir em conformidade com todas as fontes do direito, os costumes, os princípios, a doutrina e a jurisprudência. Além disso, as formas de integração do direito também devem ser empregadas para suprir lacunas, como se dá com a utilização da analogia, da equidade e do direito comparado. No que diz respeito aos juízes que compõem o Superior Tribunal de Newgate, eles são fictícios, como também os fatos e precedentes jurisprudenciais. As diferentes argumentações foram imaginadas com o único propósito de focalizar certas filosofias divergentes a respeito do direito e do Estado, onde as posturas são ainda hoje idênticas às que se cogitavam nos dias de Platão e de Aristóteles. No caso, as previsões não vão além de sugestões de que as questões nele versadas encontram-se entre os problemas permanentes da raça humana. O livro é uma obra-prima em termos de teoria do direito e apresenta um embate entre as correntes filosóficas de justnaturalismo, positivismo e realismo. O justnaturalismo corresponde ao direito natural universal, imutável e inviolável, a origem natural de todas as coisas produzidos pela natureza divina humana ou racional, ou seja, lei imposta a todos aqueles que se encontram em um estado de natureza. O positivismo corresponde ao direito de caráter formal, temporal e territorial, hierarquicamente organizado,
corrente de filósofos que utilizam-se de métodos empíricos decorrentes a partir da vontade política dos fatores sociais e as emanadas do Estado. Independem de critérios externos ao direito, como, por exemplo, a moral, a ética e a política. Vamos falar do realismo, que é um conjunto de correntes doutrinárias do direito que entende o sistema jurídico como um fato, distanciando-se da metafísica e das visões mais idealistas sobre o direito. Tem os olhos voltados não apenas para a lei, mas para as consequências de suas decisões. Para os realistas, os juízes decidem com grande liberdade e discricionariedade, baseados muitas vezes em critérios subjetivos. Seus autores chegam à conclusão de que o direito não existe antes da decisão judicial. São os tribunais que dizem efetivamente o que é o direito e a sua concreta aplicação, que é levada em conta pela população em termos de suas perspectivas jurídicas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à vida, que são os direitos fundamentais. Despojar uma pessoa de sua existência infringe o ápice da moral humanitária da civilidade pátria. O Código Penal determina reclusão para compensar a destruição da vida pelo ato voluntário. O livro aborda excludentes de ilicitude, com previsão de que não existirá crime quando o agente praticar o ato em estado de necessidade, de legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Também acrescenta a figura da inexigibilidade de conduta diversa. Reconhece o princípio da não exigibilidade de comportamento lícito como uma causa da excludente de culpabilidade. Portanto, há circunstâncias, como no estado de calamidade, o agressor encontra válvula de escape, onde no resgate de muitas pessoas, uma vida já foi medida. Então, em situação desafiadora, o homem rompe conceitos, adquire mecanismos para a sobrevida, embora a elevados custos, sendo um perigo eminente, inevitável, inviolável e tratado com atitudes razoáveis, configura-se uma exceção.